obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos os três candidatos. E uma breve observação, muito legal ver a amplitude dos temas abordados, né? Então, isso eu acho muito legal e que simboliza a engenharia de produção. Engenharia de produção é isso, somos 11 áreas. Então, é muito legal ver isso. Sem maiores delongas, eu queria passar a palavra para a banca. E aí, para quem fala, a professora Marli, professor Joaquim, quem vai anunciar, tá todo mundo na expectativa, roendo as unhas. The Oscar goes. The Oscar goes. Eu acho que a professora Marli, como chefe de departamento, é a maior autoridade aqui do... E se vocês quiserem dar uma palavrinha e fazer algum comentário, a palavra é de vocês. Claro. Vou começar, depois a gente passo a bola para o Joaquim. Né? Vou primeiro dar uma visão geral e aí vou passar para o Joaquim falar um pouquinho dos premiados e aí a gente termina. Pode ser, Joaquim, assim? Ótimo, combinado. Para fazer um suspense também. Bom, gente, primeiro, assim, foi muito gratificante ler os 3 trabalhos, eu fiquei bastante orgulhosa aí no chapéu de chefe, fiquei muito orgulhosa de ter esses 3 trabalhos como saída do nosso processo de trabalho de formatura. São trabalhos de uma profundidade, uma complexidade, um cuidado na elaboração muito grande. Então, os 3 estão de parabéns, né? Porque eu acho que vocês têm, tanto a Carolina, como o Daniel, como o Eduardo, tiveram aí um cuidado, uma dedicação durante esse ano para fazer esse TF. E uma coisa que a gente percebe lendo, gostaram do que estavam fazendo, né? Foram aprofundando no problema, foram mergulhando no problema. A gente vê isso nos 3 trabalhos e isso é uma alegria, né? Então, parabéns para os orientadores, né? Aí a Roberta, a Selma e o Leonardo estão de parabéns, porque com certeza foram parceiros nesse processo. A gente não vai, né? A gente não chega a um trabalho desse sem uma orientação muito próxima, muito parceira, então os orientadores estão de parabéns. Foi muito difícil para a gente decidir, muito difícil mesmo. A gente se reuniu, né? O Paulino não está aqui, mas ele participou também do processo. E porque os trabalhos, ao mesmo tempo que eles são muito bons, eles têm características distintas de jeito de trabalhar, de formato. Então, a gente um mais aplicado, os outros 2 mais estudos, mais análises, o tipo de ferramenta usado um pouco distinto em cada um dos 3 casos. Houve muita discussão. Uma outra coisa que eu acho que, além da qualidade do trabalho, é a temática. Os 3 trabalhos abordam temáticas absolutamente relevantes no nosso contexto atual. Os trabalhos falam de educação, de saúde e de sustentabilidade, quer dizer, são trabalhos absolutamente relevantes para o impacto para a sociedade que a gente vive, para repensar a sociedade que a gente vive. Então, acho que nesse sentido também a escolha da temática por vocês e pelos orientadores foi excelente, né? Uma nota que a gente faz para os 2 que fizeram em inglês, que é um esforço de internacionalização, então, muito bacana esse esforço, a gente sabe que não é fácil fazer uma tese num outro idioma, então isso ajuda a projetar a escola, ajuda a projetar a nossa graduação no ambiente internacional, que a gente quer cada vez mais promover essa internacionalização da nossa graduação, né? Na pós já há uma maior internacionalização, mas na graduação é uma pauta que preocupa a gente, então, nesse sentido, os 2 trabalhos de língua inglesa vêm aí ao encontro dessa nossa nova... dessa busca por maior projeção da graduação também em ambientes internacionais, e aí a língua inglesa ajuda. Então, assim, de maneira geral, nós ficamos encantados com os trabalhos, foi uma abordagem muito difícil, a gente fez planilha colocando prós e contras aí dos trabalhos e tentando chegar a uma conclusão, não foi fácil. Vocês vão ver que em alguma medida a solução ficou meio em cima do muro,
né? Então, eu vou passar a palavra aí para o Joaquim falar um pouquinho aí do processo decisório. Joaquim, com você. Bom, a Marli, como sempre, fez uma análise compreensiva aí da situação, e fica difícil falar muito depois do que ela colocou, mas eu queria colocar um fato histórico interessante. Vocês já repararam que o nosso trabalho de formatura é praticamente o único no país que chama-se trabalho de formatura, os outros chamam-se TCC, trabalho de conclusão de curso. O nosso foi o primeiro, foi uma inovação, o nosso curso de engenharia de produção tem esse trabalho praticamente desde o início, e ele tem uma característica própria, que é esse acompanhamento do professor ao longo do ano todo, do trabalho todo, coisa que os outros não têm. A pessoa pega um tema, o orientador é mais pro forma, e aí ele faz um trabalho. O nosso não, tem um acompanhamento, a exigência não é absoluta, mas uma recomendação muito forte que seja feito em empresa, no ambiente empresarial. E para vocês terem ideia, quando eu fiz o meu trabalho de formatura, isso foi em 1972, já faz algum tempinho, né? Foi quase. Pagavam para o departamento 3 salários mínimos por mês para ter o estagiário da produção lá dentro, assessorado por um professor, para fazer o trabalho. O departamento tinha uma renda também boa em função dessa, abre aspas, consultoria que era prestada às empresas, que era o trabalho de formatura. E os resultados eram fantásticos. Nós tivemos um caso, por exemplo, um grande banco, ele tinha um problema de análise de crédito que levava muito tempo, e aí, por meio de análise discriminante, um aluno conseguiu montar uma tabela em que, com base nos indicadores do balanço, né, nos índices do balanço, o gerente colocava aquilo na análise discriminante, saía um score que ele podia dizer não, sim, ou mandar para uma análise superior. Isso reduziu muito a quantidade de trabalho que o banco tinha que fazer, a quantidade de análise, e agilizou na biblioteca. Tem outros trabalhos, teve um aluno que, no caso da Rod, ele otimizou o planejamento de produção da Rod, gerou uma economia de milhões para a Rod, e aí ele acabou sendo mandado, foi contratado imediatamente, lógico, foi mandado para a França para terminar os estudos lá de mestrado e doutorado. Então, é uma coisa muito valiosa. A gente não faz muita ideia do valor que tem o nosso trabalho para as empresas. E hoje, infelizmente, algumas empresas também não valorizam, não têm ideia desse valor. Então, essa iniciativa que o departamento tem de fazer essa premiação com o apoio da Fundação, a Fundação é um braço executivo do departamento, a Fundação nada mais é do que uma maneira do departamento levar para a sociedade as descobertas, os desenvolvimentos científicos e tecnológicos que são feitos aqui dentro. Então, dentro dessa linha, eu gostaria de dizer que fiquei muito satisfeito de ver os trabalhos com a relevância de meio ambiente e sustentabilidade, né, o Triple Bottom Line. Temos aí trabalho na área de educação, de eficiência de educação, um trabalho muito bom também, e um trabalho na linha de saúde, que hoje está tanto necessitada aí com essa saturação dos nossos hospitais e essa pandemia. Foi muito complicado, a gente discutiu bastante, Marli, Paulino, deu um super trabalho fazer essa avaliação, e no fim a gente chegou a uma conclusão. Eu vou jogar a bola para a Marli, mas antes de fazer a conclusão, eu vou dizer que eu vou pedir para o setor de comunicação da Fundação Vasolini, junto com o setor de comunicação do departamento, né, Marli, fazer uma ampla divulgação desses trabalhos, porque isso, até falando assim uma linguagem mais popular, não adianta a galinha botar o ovo, ela tem que cacarejar também. Então, nós estamos com um produto excelente, precisamos mostrar para o mundo como nós somos bons e atuais, tá bom? Então, a gente discutiu muito, foi uma decisão extremamente difícil, e eu queria passar para a Marli, então, para anunciar como chefe do departamento e anunciar a conclusão da banca. Marli?
Obrigada, Joaquim. Bom, gente, como a gente já antecipou para vocês, não foi fácil e nós não conseguimos decidir só um. Então, o Daniel já pôs a mão na cabeça, mas foi assim. Né? Foi. A banca não teve jeito. A banca é soberana, o que vocês decidirem... É soberana, você tem que ficar quietinho aí. Né? Então, a gente escolheu 2 para serem premiados e um para ganhar menção honrosa. A gente não conseguiu fechar um vencedor. E assim, a diferença foi muito sutil entre todos, né? Então, quem receber a menção honrosa não acha que o trabalho está maravilhoso, mas também a gente não quis pôr os 3 como premiado, porque aí também ficaria muito diluído, né, esse processo. Mas os 3 trabalhos estão maravilhosos, a gente ficou encantado, mas a gente decidiu dividir o prêmio entre o Daniel e o Eduardo. Então, a gente chegou à conclusão que os 2, né, tinham esse apelo. O do Daniel, um trabalho muito bem feito em termos de revisão de literatura, metodologia, análise, o esforço em inglês. E o do Eduardo, a questão, né, que é muito que a gente enfatiza muito no TF, que é a entrega de uma solução que vai ser logo usada e apropriada pelos hospitais, pelos médicos. Então, ele entrega uma solução que está muito na gênese, até que o Joaquim comentou, do que era o trabalho de formatura. Então, eu acho que eles representam 2 formas, né? Um formato mais de estudo de políticas públicas, que sim, é super aplicado, mas ele não tem essa entrega específica que o do Eduardo tem, que vai para o hospital e que já é colocado em prática, mas então, eles representam uma vertente que tem surgido, né, que por muitas vezes até as bancas costumam ser muito críticas, como o trabalho do Daniel e às vezes da Carolina também, que são trabalhos que quase chegam ali no mestrado, né? Então, acho que a Selma e a Roberta sabem o quanto próximo de vocês desenvolverem um mestrado, vocês 2 ficaram, né? E, às vezes, esses trabalhos nas bancas de TF são um pouco criticados, porque a aplicação não vem, né? E eu acho que não, são trabalhos de uma sofisticação, de um cuidado, de uma beleza muito grande, né? Então, eu acho que esses 2 trabalhos representam aí gêneses diferentes, mas de qualidade absolutamente irreparável, que merecem o prêmio. O da Carolina também, assim, o fato de ter recebido a menção honrosa e não o prêmio, Carolina, não faz menor, né? A gente decidiu por detalhes aí, número de análise, a gente já estava na planilha da 4ª casa decimal para decidir, para não colocar todos ali no pódio, distribuir um pouquinho. Mas seu trabalho está maravilhoso, é um trabalho de honra ao mérito, muito distintivo com relação aos demais trabalhos de formatura. Então, você, Roberto, estão de parabéns. E o Eduardo, Daniel, Léo e Selma, muito de parabéns aí pelo prêmio. A gente está muito contente. E aí, quem está assistindo, gente, pegue esse trabalho, vejam o vídeo deles, porque eles também apresentaram muito bem, sabiam do que estavam falando, estavam seguros. Quando a gente faz um trabalho que a gente acredita, a gente apresenta bem, porque a gente está muito seguro. Vocês apresentaram muito bem, fiquei orgulhosa também da apresentação de vocês. Vocês sabem defender aí o trabalho de vocês, muito bem. Então, em linhas gerais, Daniel, é isso, parabéns aí e jogo a bola para você. Tá joia. Pessoal, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pelas palavras, muitíssimo obrigado aí pela dedicação. Eu sei que está todo mundo em casa, mas o tempo está bem escasso, então tenho certeza que a análise... Eu não sabia o resultado, mas eu sabia que foi muito difícil, que eu conversei com o Paulino logo após a reunião de vocês, e o bicho estava até suado da discussão.
Mas parabéns para todo mundo, parabéns para todos envolvidos. Professora Selma, quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Quero sim, eu queria elogiar, claro, o Daniel é excepcional, excepcional. E nós trabalhamos com um orientador da Itália e nós submetemos o trabalho para uma revista, já está submetido, uma revista na área de educação e etc. E então eu acho que assim, isso pode ser até uma oportunidade, né, para que essas parcerias internacionais tenham início. Como é que tem início? Faz, acho que com o colega do lado de lá vai dar tudo certo, né? Então, um outro aluno também que está aí concorrendo, entrou na primeira peneira na Unessa, que é o Matheus, também teve um trabalho que foi submetido para uma revista internacional. Infelizmente, a gente não pode disponibilizar, né? A gente pode achar a apresentação em PowerPoint que eles fizeram hoje, mas não pode disponibilizar o trabalho por questões de como é que chama? De plágio, né? Não pode ser plágio, pode divulgar. Tá? Mas, de qualquer maneira, queria cumprimentar o Daniel, o Eduardo, né, a Carolina também, igualmente os orientadores, e agradecer a ele o esforço da banca que avaliou. É isso, obrigado. Legal, obrigado, professora. Pessoal, é isso. Então, muitíssimo obrigado a todos pelo tempo, pela dedicação, pelo prestígio que está aqui.